cursos R. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 28, Introdução à Programação Orientada a Objetos no Ambiente R. Eu sou o Ben David e se sintam muito bem-vindos para o nosso curso, do qual vocês podem acessar a nossa página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, você será redirecionado para essa página, do qual o nosso curso nível intermediário, dentre os outros cursos, estão aqui nessa seção curso R. Em curso R, você vai ter todos os módulos, nível básico, intermediário e avançado. O que nós estamos agora é no nível intermediário. Dentro do nível intermediário, ao clicar, você vai ter o sumário com apresentação e características mais sobre esse módulo, do qual o nosso material irá lhe redirecionar para a página do qual nós temos os nossos slides, nós temos exercícios e todo o conteúdo escrito do material, bem como as videoaulas. Então, nessa sequência aqui, a gente tem para vocês já o material disponível dos slides da aula 28, Programação Orientada a Objetos no R, a introdução, do qual nós iremos aqui na sequência termos acrescentado alguns scripts e também algo muito interessante é a execução de alguns scripts podem ser feitas nessa página aqui via Chime, do qual você não precisará utilizar, ou melhor, ter instalado o R, e via web, pelo próprio celular, você pode utilizar essa página para tentar executar as linhas de comandos que nós vemos fazendo aqui nessas videoaulas. A apresentação do curso e todo o material escrito é uma recomendação que nós fazemos. Após você visualizar essas videoaulas, você irá complementar e consolidar seu conhecimento no ambiente R para esse módulo, utilizando esse material escrito do qual nós convidamos para a leitura. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós queremos fazer a introdução sobre a programação de objetos orientados no ambiente R. Usamos o selo DC, mais uma vez, democratizando conhecimento, do qual vocês podem clicar nessa imagem para ver a nossa filosofia de trabalho. Bem, a programação orientada a objetos, ela é a forma de como nós programamos um algoritmo desenvolvido. Ela está dentro daqueles paradigmas da programação, que é a forma com a qual nós programamos os nossos problemas. Dentre esses paradigmas, nós temos a programação orientada a objetos, que nada mais é do que nós tentarmos criar uma espécie de código, isto é, pelo estilo, pelo paradigma dessa programação, criarmos um estilo de escrita parecido com os problemas que nós temos no nosso cotidiano, dentre os quais a definição de objeto. Bem, as bases da programação orientada a objeto, ela se dá por essas três características aqui base, que é a classe, é o objeto e é o método. O que eu vou fazer, antes de mostrar isso daqui, eu vou levar para vocês, antes de definirmos, que nós não vamos fazer isso para essa aula, mas apenas entendermos o que significa cada ponto desse, é entrarmos dentro de uma situação nossa do dia a dia. Então pensem nós que o nosso objeto em termos de programação fosse um celular. Como nós identificamos um objeto sendo um celular? Bem, nós temos características específicas, quanto marca, a condição de ter uma tela, de ter um sistema operacional, uma câmera fotográfica, aplicativos específicos, de ser esse estilo smartphone. Todas essas características definem esse objeto como um celular. E vamos supor que você esteja interessado. O que é que vai diferenciar basicamente
o seu celular como uma identidade própria que ele é único. É, por exemplo, o e-mail, né? O identificador único de um celular, do qual você pode, por roubo ou qualquer coisa, tendo o e-mail, você pode bloquear todas as ações específicas, não levando às condições esporádicas, mas você pode travar, vamos dizer assim, o seu celular. Bem, nesse caso, a gente pode definir este celular, do qual vamos pensar que eu tenha comprado, como o meu objeto. Mas apesar dele ter uma versão e ter específico essas características, a gente sabe que ele não é único. Existem diversos outros tipos de celulares, de formas semelhantes ou de formas diferentes. Então, esse conjunto de celulares de características semelhantes igual ao meu celular é o que a gente define de uma classe de um objeto. Isto é um conjunto, é um grupo do qual nós temos um conjunto de objetos com características em comum, vamos dizer assim, do qual esse celular aqui específico, que é o meu, a gente vai definir ele como uma instância dessa classe ou como um objeto. E aí o que é que vem a ser o método? Bem, o método ele vem a ser o comportamento com o qual é realizado desses objetos. Por exemplo, a forma de como nós usamos os aplicativos, a velocidade do desempenho desse nosso sistema operacional, a forma de captar as imagens pela câmera. Esses comportamentos é o que definem o método. É o comportamento desses objetos. No caso, trazendo para a nossa realidade em termos de programação, no R, essas ideias são um pouco diferentes do estilo de programação orientada a objetos de outras linguagens. Então, quem tiver com um certo conhecimento de orientação a objetos como Python, Java, C++, vai sentir um pouco de diferença dos sistemas implementados, pelo menos os sistemas da base do R, de programação orientada a objetos. E aí eu volto para o slide anterior. Na realidade, o nosso comportamento, ou seja, o método, ele será nada mais, nada menos no R do que uma função. Essa função a gente vai chamar ela de função genérica. Significa dizer, nesse sistema, que a gente vai chamar o sistema S3, que é o largamente utilizado dentre os sistemas de programação orientada a objetos, no R, e da maioria dos pacotes submetidos ao CRAN, eles estão nesse sistema S3, que é herdado da linguagem S. Bem, mas eu não quero entrar nesse ponto agora, porque nós vamos ter na aula seguinte nas aulas seguintes um detalhamento sobre esses sistemas. Mas a ideia básica, e que aí outra coisa que nós vamos ter dentro do ambiente R que nós não temos, é que nós não temos um único sistema de programação orientado a objetos, uma vez que pacotes são cada vez mais adicionados no R e, por consequência, esses pacotes podem ter as suas implementações de sistemas de programação orientada a objetos, mas nós vamos ficar resumidos aqui o principal que nós vamos abordar em detalhe, que é o sistema S3, do qual o método para nós vai ser uma função genérica e, diferentemente das outras linguagens, esse método não estará implementado dentro da classe. Então, para quem já tem conhecimento sobre programação orientada a objetos, já pode se desnortear um pouco.
Aonde é que esse método ele estará? Ele estará dentro das funções genéricas. E aí, nós vamos ter dentro da classe um objeto, que é a instância, em que ele vai ter atributos e que esse atributo que tem determinadas características, pensem no celular, né? A forma, ser smartphone, essas características, elas vão estar no metadado do objeto, que a gente chama isso de atributo, em que um objeto em R será orientado ao objeto se ele tiver especificamente um atributo chamado class. E esse atributo class é o que vai definir que esse objeto é pertencente a essa classe. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a aplicação do método a esse objeto que pertence a essa classe dentro da função genérica. Então a função genérica ela vai ter no seu primeiro argumento como prerrogativa de que se eu consigo identificar, na realidade, a função consegue identificar que esse objeto pertence a essa classe, o comportamento dela vai ser diferente de um outro objeto que pertence a uma outra classe. Então, isso é o que vai dar o comportamento dos objetos em termos de linguagem, né? Para a linguagem. Quem vai ditar isso são as funções genéricas. Então, para determinados objetos, as funções genéricas terão comportamentos diferentes. E é isso que fez, nas aulas anteriores, nós termos um exemplo específico, como o summary, que recebeu um objeto de uma função ggplot, que exportou resultados diferentes. Isso foi a função genérica que identificou que dois objetos tinham classes diferentes e que, portanto, iriam ter métodos diferentes de comportamento. Isto é, a saída iria dar um retorno diferente, um resultado diferente. Então, nesse caso, é que é a grande ideia e a sacada desse sistema é que o método dos objetos orientados estarão dentro das funções genéricas e não dentro das classes. Bem, dito isso, a gente tem que ainda dizer um pouco mais de ressalva, né? Complementando, nem todo objeto em R é orientado a objeto. A programação é implementada em R, nem tudo é orientado a objeto. Isso tem que estar claro. Se isso ficou claro para vocês, a gente complementa aqui e mostra, né? A ideia básica de um objeto orientado, que a gente vai distinguir, então, desses objetos que não são orientados de objetos bases, ou melhor, objetos base, que foram aqueles primeiros objetos criados no ambiente R, que não se pensava ainda na programação orientada a objetos, e aqueles objetos POO, ou seja, objetos que são programados com orientação a objetos. A diferenciação básica vai ser: esses objetos POO terão o atributo class. Se não tiver o atributo class, ele não será orientado a objeto. Isto é, nós não teremos a garantia que uma determinada função possa ter comportamento diferente. Mas a gente vai ver nas próximas aulas que, mesmo que eu tenha objetos base, eu posso captar alguns atributos e observar a tipagem desses objetos, e algumas funções genéricas elas podem conseguir interpretar melhor esses objetos base e ter resultados diferentes. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Mas enfim, como é que eu identifico então objetos do tipo POO e objetos base? Usando, aí recapitulando da aula anterior, a função is.object. Ela é o que vai me definir se um objeto está nesse sistema padrão. Nós temos três padrões, né?
que é o sistema S3, S4 e o com classe de referência. Então, todos esses estão na base do R, sem precisar de pacote adicional. Então, dentro desses três sistemas, essa função ela nos consegue dizer se esse objeto aqui ele é orientado a objeto ou não. Veja que aqui a gente tem um objeto do tipo DataFrame, em que aqui o retorno é true, que ele sim, ele tem um atributo class, e que esse atributo class, ele diz então que esse objeto criado, objeto PO, é orientado a objeto, e esse objeto aqui base, do qual eu criei um objeto, que é uma sequência de 1 a 10, de um vetor de comprimento 10, ele nos retorna o valor false, dizendo que eu não tenho o atributo class nesse objeto. Tranquilo? Era isso que nós queríamos repassar para essa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.